My Little Pony sempre foi uma série que fala sobre amizade, perdão e segundas chances. Mas e quando alguém parece que não aprende de jeito nenhum? No vídeo de hoje eu vim falar de um tema que divide muito o fandom. A Cozy Glow mereceu ou não a punição que ela teve? Já que ela era só uma criança, mas também ela fez coisas bem pesadas. O que faz muita gente pensar, será que petrificar ela foi justo ou foi crueldade? Olá Angels, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um tema muito debatido entre as pessoas que acompanham My Little Pony, que é a punição da Cozy Glow. Pois é, gente, será que ela merecia mesmo ser petrificada? Ou será que foi pesado demais, já que ela era só uma criança? Enfim, antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também de hypar o vídeo, então bora lá. Pra quem não lembra, a Cozy Glow era uma aluna da Escola da Amizade. Sim, gente, a Escola da Twilight, que ensinava sobre bondade, lealdade, generosidade, honestidade, amizade... E ela parecia ser super fofa, toda boazinha, sociável, mas na verdade ela estava planejando roubar toda a magia de Equestria para virar uma das criaturas mais poderosas. E ela enganou a Twilight e os outros alunos. E ela se juntou com a rainha Chrysalis e com o T-Rex para dominar Equestria. Um ponto importante é que ela fez tudo isso conscientemente. Ela até se gabou das suas ações cantando musiquinha, gente. Eu já achei o modo, eu encontrei de fazer coisas novas, incríveis. Sozinhos não, você é humilhar, pois juntos nós seremos invencíveis. Pelo menos dá pra ver que ela aprendeu sobre união, né? Só que não do jeito certo. Ou seja, ela parecia só uma criança inocente, mas suas ações mostravam muita frieza e manipulação. Muita gente defende que ela mereceu ser petrificada, porque o que ela fez foi gravíssimo. Mesmo ela sendo só uma criança, ela sabia o que ela estava fazendo não era certo. E ela se gabava disso. Ela mesma ajudou a fazer os planos para roubar a magia. Ela enganou a Twilight e manipulou todos. Então ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, né, gente? Além disso, as Main Six tentaram sim ensinar sobre amizade para ela antes. Porque ela estudava na escola da amizade e mesmo assim ela escolheu seguir o caminho do mal, ignorando todas as oportunidades que ela teve de mudar. A série mostra que os vilões sempre têm chances de mudar, como por exemplo o Discord, a Starlight Glimmer. Só que a Cozy Glow recusou todas as chances possíveis que ela teve. Então a petrificação foi uma forma de impedir que ela continuasse fazendo mal pra Equestria e para os outros pôneis. Até porque ela não era inocente, né, gente? Ela era muito calculista e manipuladora, e se ela ficasse solta, ela poderia causar mais problemas ainda pra Equestria. Então muitas pessoas falam que ela era só uma criança e que a petrificação foi uma punição muito pesada e a Cozy Glow poderia ter sido reeducada em vez de ser transformada em pedra. E realmente os vilões quase sempre têm segundas chances, né, como por exemplo o Discord, que era um dos piores e ele acabou se redimindo. E a Starlight Glimmer, que eu percebi que muita gente falou sobre ela, que ela também fez coisas horríveis e mesmo assim ela foi perdoada. E as Main Six sempre tentam transformar os vilões em amigos. Inclusive muita gente compara com a Starlight porque a Starlight fez muito pior e não teve nenhuma punição. Tipo, se comparar, realmente, gente, a Starlight Glimmer escravizou uma vila inteira de pôneis, roubou a Killmark deles, sequestrou a Princesa Twilight e as amigas dela, e também ela meio que mudou a história, né, fez várias alterações nas linhas do tempo lá. Inclusive, teve até um comentário, né, no post que eu fiz sobre isso da Cozy Glow, que falou que acha que a Starlight deveria ser petrificada e não a Cozy Glow. Inclusive, os únicos vilões que realmente morreram foi o Rei Storm e o Rei Sombra. E mesmo assim, antes deles morrerem, tentaram redimir eles. E não foram poucas vezes não, gente. O Rei Storm eu não sei, mas o Rei Sombra teve muitas oportunidades. Vocês têm oportunidade bem aqui nesta cidade. Uma coisa assim também que eu achei relevante foi que muita gente falou que ela continua consciente dentro da estátua e isso só deixa ela mais amargurada. E gente, realmente ela tipo dentro da estátua ela tá consciente porque o Discord já tava consciente, né, quando ele virou estátua. E assim, na série não mostra quase nada sobre o passado dela, a história dela. Então pode ser que ela tenha algum trauma, algum transtorno mental. Então realmente, pensando por esse lado, seria uma punição pesada. Mas enfim, pessoal, agora eu queria falar a minha opinião sobre esse assunto. Porque eu acho que a Cozy Glow mereceu sim ser petrificada. Eu entendo totalmente que acha que foi pesado, tá? Realmente transformar uma criança em pedra parece uma decisão bem... sabe? Mas ao mesmo tempo, quando ela tava cometendo todos aqueles crimes, manipulando todo mundo, enganando a escola inteira, ninguém lembrava que ela era só uma criança. Eu acho que a gente esquece isso, que ela é uma criança pra ser petrificada, mas na hora que ela fez um monte de crime, um monte de coisa errada, ela não era uma criança, né? Não que ela não era uma criança, tipo, a gente esquece que ela era uma criança. Inclusive, pessoal, aí já tem uma outra coisa que algumas pessoas falam, né? Que talvez a Cozy Glow não era uma criança realmente. Muita gente diz que ela nunca mencionou os pais,
nem nenhum familiar, nada. E realmente o jeito que ela se comporta é bem maduro, ela, tipo, é bem sarcástica, ela manipula as emoções dos outros. E assim, a voz dela parece de criança, gente, mas o tom e o vocabulário dela mudam muito dependendo da situação, como se, tipo, ela estivesse atuando. E assim, quando ela foi punida, trataram ela como uma vilã mesmo, não como uma potrinha, sabe? Uma criança. A própria princesa Celestia mandou ela pro Tártaro, então isso também não faz sentido pra uma criança. Tem gente que diz que ela talvez tenha usado algum feitiço de juventude, tipo aqueles que a Trixie fazia, sabe, gente, no início da série, pra ela poder conseguir se infiltrar na escola da amizade e sabotar tudo por dentro, né? Só que aí também já tem o outro lado, imagina, ela é só uma criança psicopata. Mas enfim, né, gente, isso aí só são teorias. Agora, se pensando que essa teoria assim fosse verdade, ia ser bem mais fácil de punir a Cozy Glow, né? Já porque ela seria na verdade uma adulta se disfarçando por criança, então ela não seria uma criança, as pessoas não iam ter pena dela ter virado uma estátua e ter sido petrificada, né? Mas enfim, voltando à punição que a Cozy Glow teve, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, então por isso que pra mim a petrificação foi uma forma de parar o que ela estava fazendo pra não dar mais problema, sabe? Até porque eu acho que as Mini-Six deixaram ela petrificada porque elas ainda viam uma esperança, sabe? Pra talvez algum dia ela ser libertada e ter uma nova chance. Porque assim, se elas realmente achassem que a Cozy Glow era um caso perdido, provavelmente o final teria sido outro, né, gente? Mais parecido assim com o Rei Sombra. Meu Deus. Mas bom, Angels, depois de todos esses pontos, todas essas coisas, né? Comentem aí se vocês acham que a Cozy Glow mereceu a punição que ela teve ou não. E se vocês acham que as Mini-Six exageraram e deveriam ter tentado mais uma vez ensinar, né, as coisas pra ela do jeito certo, que é amizade, né? Não tentar roubar o poder de todo mundo. Comentem aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, gente. Mas bom, Angels, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.